O som agudo de um alarme de smartphone corta o silêncio da madrugada. É um som universal, um prelúdio para o ritual diário de milhões de trabalhadores brasileiros. Em 2025, esse ritual é uma sinfonia de movimentos apressados e resignados. O embarque em um ônibus lotado em Recife, o aperto no metrô de São Paulo, a espera pelo BRT no Rio de Janeiro. Essa rotina, exaustivamente documentada e romantizada nas redes sociais, sobre a égide do meme "Acorda cedo, trabalha duro", tornou-se um símbolo cultural. A narrativa popular, com ironia amarga, sugere que o sucesso é uma consequência direta desse sacrifício diário. Nossa, que sorte a minha! Acordar cedo, trabalhar duro e fazer acontecer. Deve ser coincidência, né? A cultura do líder celebra o que chama de persistência, a capacidade de suportar, de continuar, de correr atrás, independentemente das circunstâncias. É a narrativa do herói cotidiano que, contra todas as probabilidades, não desiste. Contudo, uma análise aprofundada da realidade socioeconômica do trabalhador brasileiro em 2025, especialmente nos polos de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, convida a uma reavaliação desse conceito. E se o nome para essa luta diária não for apenas persistência, mas também resistência. Resistência contra um sistema cujas regras parecem predeterminadas a criar barreiras. Um jogo que, para muitos, já começa com um placar desfavorável. A distinção é fundamental. A persistência, em uma forma mais pura, implica um avanço em direção a um objetivo alcançável. A resistência, por outro lado, é o ato de se proteger, de preservar a própria integridade e humanidade contra uma força opressora. O que se observa é uma instrumentalização do conceito de garra e persistência. A cultura dominante transforma a sobrevivência em uma virtude pessoal, deslocando a responsabilidade das falhas estruturais do sistema para os ombros do indivíduo. A capacidade de suportar um custo de vida crescente, salários estagnados e um mercado de trabalho precário é enquadrada não como uma consequência das desigualdades sistêmicas, mas como uma prova de caráter. Essa visão, esse pensamento se propõe a desconstruir essa narrativa. A minha análise aqui a seguir mergulha nas dores e realidades do trabalhador brasileiro nesses três estados, utilizando dados projetados para 2025 para ilustrar a tensão entre o ato de persistir e a necessidade de resistir. Seja paulistano, que encara a tarifa a R$ 5 no ônibus como apenas o começo da fita, o carioca, para quem é um papo reto, que o custo de vida não para de subir, ou o recifense, que vê o preço da passagem do aluguel se tornar cabuloso. O objetivo é fornecer um diagnóstico precioso, que valide esses sentimentos e, ao mesmo tempo, ofereça um novo vocabulário para entender e navegar essa complexa realidade. A vida adulta para o trabalhador brasileiro em 2025 é definida por uma gincana mensal de sobrevivência financeira. Cada boleto representa um obstáculo e a linha de chegada é simplesmente o próximo ciclo de contas. Para compreender a magnitude dessa pressão, é essencial ancorar a análise em dados concretos, dissecando os custos fundamentais que consomem a renda antes mesmo que ela possa ser direcionada para lazer, educação ou bem-estar. O ponto de partida para qualquer análise orçamentária é o salário mínimo, que em janeiro de 2025 foi reajustado para 1.518. Este valor, embora represente um aumento nominal de 7,5% em relação ao ano anterior, serve como uma régua crítica para medir o poder de compra real do trabalhador. É contra essa base que os custos de moradia, alimentação e transporte colidem, revelando um cenário de profunda inadequação econômica. Uma simulação financeira aponta que, para morar sozinho, com uma qualidade de vida satisfatória no Brasil, seria necessário uma renda líquida de, no mínimo, 5.137,88 centavos, mais de 3 vezes o valor do salário mínimo. Isso estabelece, desde o início, o abismo entre a realidade da remuneração básica e as necessidades de uma vida digna. O monstro de três cabeças: moradia, alimentação e transporte.
Esses três pilares do custo de vida representam o núcleo da ansiedade financeira do trabalhador médio brasileiro. Em 2025, cada um deles se tornou um desafio monumental, com particularidades regionais que intensificam a pressão de maneiras distintas. O sonho da casa própria, um pilar das aspirações brasileiras, tornou-se uma miragem para a geração mais jovem. Pesquisas indicam que 62% dos jovens brasileiros acreditam que comprar um imóvel hoje é bem mais difícil do que para as gerações anteriores. Um sentimento alimentado por alta taxa de juros e preços de imóveis que não acompanham a evolução aí salarial. Com a compra sendo um objetivo cada vez mais adiado, a dor imediata se concentra no aluguel. São Paulo, a capital paulista, se destaca pelos custos absolutos. Em 2025, os aluguéis sofreram um aumento médio de 11%, com 82% dos contratos renovados em janeiro sendo reajustados para cima. O custo médio para alugar um imóvel de 50 metros quadrados atingiu 2.879, o mais alto do Brasil, de um valor que representa quase o dobro de um salário mínimo. Rio de Janeiro, embora o aluguel em alguns bairros possa ser até 41% mais barato que em São Paulo, a cidade apresenta a maior aceleração nos preços de locação em 12 meses. Em janeiro de 2025, o índice de variação de aluguéis residenciais registrou uma alta de 2,52% na cidade, revertendo uma tendência de queda e sinalizando uma pressão contínua sobre os inquilinos. Recife, a capital pernambucana, vivencia um choque de realidade. Historicamente mais acessível, a cidade se tornou a mais cara do Nordeste para alugar o imóvel. Nos últimos 12 meses, a variação do preço do aluguel residencial foi de 13,64%, com alguns bairros registrando aumento de até 20% em um ano. Esse rápido encarecimento representa uma erosão abrupta na qualidade de vida e no poder de compra dos recifenses. A alimentação, a cesta básica como artigo de luxo. O custo para colocar comida na mesa se tornou uma das maiores fontes de estresse. A cesta básica, um indicador de alimentação essencial, compete diretamente com o aluguel pelo maior pedaço da renda. São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles do país, travam uma disputa sombria pelo título de cesta básica mais cara. Em março de 2025, São Paulo assumia a liderança com um custo de R$ 978,53. No entanto, dados de maio e junho mostram o Rio de Janeiro retomando a posição, com a cesta chegando a R$ 986,70 e depois recuando para 969, mas ainda assim a mais cara entre as capitais pesquisadas. Em Brasil, a DEESE apontou São Paulo como o maior custo, 902,25. Independentemente das flutuações mensais dos valores em ambas as cidades, se aproximam perigosamente de 2/3 do salário mínimo. Recife, o valor absoluto da cesta básica no Recife é menor, girando em torno de R$ 668,55 em janeiro e R$ 637,62 em junho. Contudo, a análise revela uma armadilha. Esse valor representa aproximadamente 45,41% do salário mínimo. Proporcionalmente, o impacto no orçamento do trabalhador recifense que ganha o piso nacional é bem devastador, sendo um dos mais altos do país. A cesta básica na capital pernambucana registrou uma alta de 4,8% apenas entre março e abril de 2025, um dos maiores aumentos do Brasil. E o transporte? E o imposto sobre a tentativa de trabalhar. O deslocamento diário para o trabalho representa um custo fixo e crescente, uma espécie de imposto sobre a própria força de trabalho. São Paulo, a tarifa de ônibus congelada desde 2020 foi reajustada para R$ 5,00, um aumento de 13,6%. Para quem depende do Vale Transporte, o custo por passagem sobe para R$ 5,49. Para um trabalhador que utiliza 2 passagens por dia durante 22 dias úteis, o custo mensal pode chegar a R$ 241,56. Rio de Janeiro, a passagem de ônibus da capital fluminense subiu de R$ 4,30 para R$ 4,70, um aumento de 9,3%, justificado pela prefeitura como necessário para equilibrar o orçamento e subsídios ao transporte. Em Recife, na região metropolitana, a tarifa do Anel A, utilizada pela grande maioria dos passageiros, foi para R$ 4,30,
Embora o aumento tenha ficado abaixo da inflação acumulada, ele se soma a outros custos crescentes, pressionando ainda mais o orçamento. No geral, o custo de vida total em relação à renda restante, se a gente for usar aqui São Paulo como exemplo, e o salário mínimo de 1.518, bom, se formos comparar o salário mínimo com o custo de vida em São Paulo, o salário mínimo de cada uma dessas cidades, em São Paulo temos o custo básico de 2.903, em relação ao salário mínimo 1.518, a pessoa ainda fica no negativo em 1.405. No Rio de Janeiro, negativo em 1.135. No Recife, fica negativo em 590 ainda. Uma nota aqui. Os valores de aluguel são estimativas baseadas nos dados disponíveis. O aluguel em São Paulo é baseado em um imóvel de 45 metros quadrados. O aluguel no Recife é para o kitnet em região cara. O valor para o Rio de Janeiro é uma estimativa conservadora. E valores de cesta básica e transporte refletem os dados de 2025. Essas estimativas demonstram que, mesmo sem considerar despesas com saúde, vestuário, internet, lazer ou imprevistos, o salário mínimo ainda é insuficiente para cobrir os custos mais elementares da vida nas três capitais. A análise dos dados também revela que a precarização econômica não é um fenômeno monolítico. A experiência da dificuldade financeira é matizada pelas realidades locais. Em São Paulo, o trabalhador enfrenta a pressão de custos absolutos estratosféricos, onde cada item básico tem um preço proibitivo. No Rio de Janeiro, a luta é contra a volatilidade e a aceleração dos preços, tornando o planejamento financeiro uma tarefa quase impossível. Já em Recife, a dor é a do choque, a rápida escalada dos custos, especialmente do aluguel, que posicionou o Recife como a capital mais cara do Nordeste para morar. Representa uma quebra de paradigma. Moradores que contavam com uma certa previsibilidade e um custo de vida mais baixo agora se veem em uma corrida para alcançar um padrão que se deteriora a olhos vistos. Essa regionalização de precariedade é crucial para entender a psicologia do trabalhador em cada local, que vai desde a repressão crônica do paulistano à sensação de perda do recifense. Agora, vamos tentar desconstruir um pouco a questão da persistência. A persistência, no contexto do trabalhador brasileiro, não é meramente uma escolha de caráter, é a configuração padrão de um sistema operacional projetado para extrair o máximo de esforço em troca do mínimo de segurança. Para entender por que milhões de pessoas se mantêm nesse ciclo de acordar cedo e trabalhar duro, mesmo diante de retornos decrescentes, é preciso analisar as forças psicológicas que o sustentam. Um coquetel potente de medo e esperança, cujos efeitos colaterais se manifestam em uma epidemia de esgotamento físico e mental. E o que seria o motor da persistência? Basicamente uma soma de medo e esperança. A engrenagem que move a máquina da persistência é lubrificada por duas emoções primordiais e contraditórias. O medo. O medo é o combustível mais imediato. Ele nasce da observação direta de um mercado de trabalho hostil e precário. A taxa nacional de desemprego entre jovens atinge alarmantes 14,9%. Em Pernambuco, o cenário é ainda mais grave, com o estado registrando a maior taxa de desemprego do país no primeiro trimestre de 2025, 11,6%, afetando 495 mil pessoas. Para os jovens pernambucanos entre 14 e 24 anos, a taxa de desocupação chega a quase 25%. Esse fantasma do desemprego é agravado pela ascensão da informalidade e da uberização. Com cerca de 40,3 milhões de trabalhadores informais no Brasil, o trabalho por plataforma se tornou uma alternativa comum, mas que remove direitos básicos e segurança. A uberização, que começou no Rio de Janeiro em 2014 e hoje emprega mais de 1,6 milhões de motoristas e entregadores no país, cria uma classe de trabalhadores desprovidos de empregatício formal, que arcam com todos os custos e riscos da atividade. O medo de perder o emprego atual, por mais insatisfatório que seja, e cair nesse limbo de instabilidade, força a tolerância a condições de trabalho cada vez mais desgastantes. Quanto à esperança, em contrapartida, a esperança atua como um horizonte que justifica a jornada. Ela é alimentada por aspirações culturais profundas e enraizadas. O sonho de ter um emprego estável,
comprar a casa própria e oferecer uma vida melhor para a família. Uma pesquisa entre jovens de 15 e 26 anos revelou que conseguir um trabalho é o maior sonho para 53,50% deles, seguido por possuir um apartamento ou casa, com 21,2%. Essa esperança, embora constantemente desafiada pela realidade econômica, é o que permite ao trabalhador racionalizar o sacrifício presente em nome de um futuro potencialmente melhor. É a crença de que a persistência eventualmente será recompensada. E os custos da persistência? A epidemia de burnout, a busca incessante por essa esperança, impulsionada pelo medo, tem um custo biológico e psicológico altíssimo. A persistência continua em um ambiente de alta pressão, baixos retornos e pouca autonomia leva diretamente ao esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout. O diagnóstico validado, marco fundamental de 2025, é a consolidação do burnout como uma doença ocupacional oficialmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, incluída na Classificação Internacional de Doenças. Essa validação é crucial, pois retira o fardo da culpa do indivíduo. Eu não sou forte o suficiente. E o coloca no ambiente de trabalho. O ambiente está me adoecendo. Essa mudança legitima o sofrimento de milhões e abre caminho para a responsabilização das empresas. Com relação às estatísticas da epidemia de burnout, os números confirmam que não se trata de um problema isolado. Uma pesquisa da WTW revelou que 23% dos trabalhadores brasileiros relatam altos níveis de estresse relacionados ao trabalho, e 3 em cada 10 se sentem esgotados. Essa condição se reflete no sistema judiciário. Nos primeiros 4 meses de 2025, as ações na Justiça do Trabalho por burnout cresceram 14,5% em comparação com o ano anterior, somando um passivo de 3,75 bilhões para as empresas. Essa é a consequência direta de uma cultura do trabalho que, especialmente após a pandemia, dissolveu as fronteiras entre a vida profissional e a pessoal, levando os trabalhadores a dormir no trabalho. Sobre a ansiedade financeira como pano de fundo, basicamente, o burnout não ocorre no vácuo. Ele é intensificado pela ansiedade financeira generalizada. Uma pesquisa da Serasa aponta que 2 em cada 3 brasileiros já tiveram sua saúde mental impactada por problemas financeiros. Outro estudo mostra que 57% da população sente alto nível de estresse com despesas e falta de dinheiro, e quase metade, 49%, não consegue descansar adequadamente devido a preocupações financeiras. Essa pressão constante para pagar as contas cria um ciclo vicioso. O trabalhador persiste em um emprego desgastante para garantir a renda, e essa persistência o adoece, gerando mais estresse e ansiedade. A estrutura do trabalho moderno, especialmente na economia de plataformas, revela uma mecânica psicologicamente sofisticada que fomenta essa persistência até o ponto de ruptura. Não é apenas uma nova forma de contrato, é a gamificação do trabalho. Ao operar sem horários fixos ou salários garantidos, baseando-se em recompensas variáveis, algoritmos e sistemas de avaliação, ele replica o princípio do reforço de razão variável, o mesmo mecanismo que torna as máquinas de caça-níqueis tão viciantes. O trabalhador nunca sabe qual corrida, qual entrega ou qual tarefa terá a melhor remuneração. Então ele é incentivado a continuar jogando. A persistência na esperança do próximo grande ganho. O trabalhador nunca sabe qual entrega ou qual tarefa trará a melhor remuneração. Então ele é incentivado a continuar jogando, a persistir na esperança do próximo grande ganho. Essa aparente autonomia, seja seu próprio chefe, mascara uma forma de controle algorítmico que explora viéses cognitivos para maximizar o engajamento. Nesse contexto, a persistência deixa de ser uma virtude e se torna uma resposta condicionada a um sistema projetado para ser psicologicamente cativante e, em última análise, explorador. O trabalho se transforma em um videogame que não pode ser desligado, onde cada game over é a chegada de uma nova conta a pagar. Diante de um sistema que exige persistência até a exaustão, emerge uma contramedida vital, a resistência. No contexto de 2025, essa resistência raramente assume a forma de grandes movimentos de protesto. Em vez disso, ela se manifesta em micro-revoluções diárias,
em atos sutis e deliberados de autoproteção e recuperação de autonomia pessoal. É uma mudança de foco, na tentativa de vencer um jogo com regras desfavoráveis para a criação de regras próprias dentro dos limites possíveis. Redefinindo a resistência, indo além do protesto, a narrativa da persistência precisa ser ressignificada para o trabalhador contemporâneo. Não se trata de uma convocação para a insurreição, mas de uma validação de comportamentos que protegem o bem mais escasso, a própria sanidade. A resistência, em 2025, é menos sobre queimar sutiãs e mais sobre não responder a um e-mail do chefe às 10 horas da noite. É menos sobre pegar em armas e mais sobre garantir as 8 horas de sono recomendadas. É o ato de traçar uma linha na areia e declarar que a vida pessoal, o tempo de descanso e a saúde mental não são negociáveis. Essa forma de resistência é uma resposta direta à cultura da produtividade tóxica. Um reconhecimento de que o valor de um indivíduo não é medido por sua capacidade de produção, mas por sua humanidade. Com um desenvolvimento legal significativo em 2025, o trabalhador com uma nova ferramenta para essa resistência. A atualização da norma regulamentadora número 1, NR1, passou a exigir a partir de 26 de maio de 2025 que todas as empresas brasileiras incluam a avaliação de riscos psicossociais em sua gestão de segurança e saúde no trabalho. Representam uma mudança do paradigma. Fatores como estresse, assédio, metas excessivas e jornadas prolongadas são agora oficialmente reconhecidos como riscos ocupacionais que devem ser gerenciados por um empregador. Essa regulamentação é mais do que uma formalidade burocrática, é um reconhecimento sistêmico de que o problema muitas vezes reside no ambiente, não no empregado. Para o trabalhador, isso fornece uma base legal e moral para exigir melhores condições e estabelecer limites. A resistência, portanto, deixa de ser um ato de insubordinação e passa a ser um ato de autodefesa justificado. Delegar tarefas, desconectar-se após o expediente e priorizar o bem-estar não são mais sinais de fraqueza ou falta de comprometimento, mas sim exercícios legítimos de um direito à saúde mental no trabalho. Alguns atos práticos de existência que se materializam em ações concretas e cotidianas que podem parecer pequenas, mas que, somadas, reconstroem a soberania do indivíduo sobre sua própria vida. A apropriação do tempo de descanso é uma resistência a ser usada na hora do almoço para, de fato, almoçar, longe da mesa de trabalho e das telas. É entender que o happy hour não é uma extensão obrigatória do expediente. É tratar um compromisso pessoal, seja em academia, ler um livro, ou simplesmente não fazer nada, com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho. É preciso também o estabelecimento de limites digitais, como silenciar notificações de grupos de trabalho fora do horário comercial. É estabelecer a expectativa de que e-mails e mensagens só serão respondidos durante o expediente. É a recusa de transformar a casa em uma filial do escritório. A rejeição da métrica da produtividade também é um sinal de resistência, e é internalizar a ideia de que o valor pessoal transcende a performance profissional. É uma resposta à mentalidade anti-trampo, que questiona a centralidade do trabalho na identidade humana. É compreender que estar ocupado não é sinônimo de ser importante, e que o descanso não é preguiça, mas uma parte essencial da manutenção da saúde e da criatividade. A análise aqui aprofundada revela que a moeda mais valiosa na economia da precariedade não é apenas o dinheiro, mas o tempo e o espaço cognitivo. O modelo da persistência incessante não exige apenas as horas de trabalho remunerado. Ele coloniza o tempo de deslocamento, as horas de sono perdidas com preocupação e a energia mental consumida pela ansiedade financeira. O trabalhador está perpetualmente ligado, mesmo quando está desligado. Nesse cenário, a forma mais fundamental de resistência é a reapropriação radical do tempo. Não se trata apenas de recusar uma tarefa extra, mas de reconquistar um bloco de tempo e atenção para si mesmo. Resistir a declarar falência a essa dívida de tempo impagável. É criar um oásis de autonomia no meio do deserto da agenda. Um espaço mental onde as demandas do sistema não podem entrar. E para a gente seguir, para concluir esse vídeo, a arte do equilíbrio
Se trata de persistir com propósito e resistir com plano. De maneira geral, a análise da dualidade entre persistência e resistência na vida do trabalhador brasileiro em 2025 não conduz a uma escolha simplista entre um ou outro. Rejeitar completamente a persistência é ignorar a realidade de que sonhos, responsabilidades e a própria sobrevivência demandam esforço e dedicação. As contas não se pagarão sozinhas, e as aspirações pessoais requerem um motor de ação. Da mesma forma, ignorar a necessidade de resistência é se submeter a um ciclo de esgotamento que, em última análise, sabota a própria capacidade de persistir a longo prazo. A conclusão, portanto, não é a de defesa de um em detrimento do outro, mas a proposição do equilíbrio dinâmico e consciente. O desafio para o trabalhador não é parar de persistir, mas escolher deliberadamente em que vale a pena persistir. É diferenciar entre o esforço que constrói um futuro desejado e o esforço que apenas alimenta um sistema exaustivo. A persistência deve ser direcionada para os próprios objetivos, não para a mera manutenção do status quo insustentável. Paralelamente, a resistência deve ser adotada como uma estratégia de sustentabilidade pessoal. É o plano de contingência que protege os recursos mais valiosos: saúde mental, tempo, relacionamentos, da erosão causada pela pressão externa. Resistir com um plano significativo, plano significa estabelecer limites claros, defender o direito ao descanso e cultivar uma identidade que não seja exclusivamente definida pelo trabalho. Assim, a pergunta fundamental para o trabalhador brasileiro em 2025 transcende a simples capacidade de aguentar. A resiliência já é uma característica comprovada e, por vezes, explorada da identidade nacional. A questão que se impõe é mais estratégica e introspectiva. O que você está persistindo para construir? E o que você precisa resistir para proteger essa construção? Qual é o limite inegociável, a única coisa que você não está disposto a sacrificar no altar das obrigações financeiras? Se o seu eu do futuro pudesse lhe dar um conselho hoje, ele pediria para acelerar ou para respirar? A resposta a essas perguntas é individual e intransferível. Ela reside no cerne da busca por uma vida de que não seja apenas sobre sobreviver à gincana mensal, mas sobre prosperar com dignidade e propósito. Encontrar esse equilíbrio é a verdadeira arte da vida adulta em um mundo complexo, e talvez, o ato mais radical de todos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar teu like, comentar aí suas percepções e dar essa força aí compartilhando com seus familiares, amigos, se possível. Deu trabalho para fazer tudo isso aqui e seria bacana ter esse apoio de vocês, beleza? Valeu mesmo, obrigado pelo seu tempo e até breve.